Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje, 5 de outubro, terça-feira, nós temos aula de matemática. E atividade de matemática é a hora de pôr em prática nossos conhecimentos sobre adição. Vamos somar, vamos aprender técnicas para somar. Então, hoje é para fazer atividades envolvendo a página 56 e também a página 57. Vamos então dar uma olhadinha. A página 56. Adição. Já começamos com exercícios, pessoal, é hora de praticar. Questão número 1. Carolina tem 5 gibis e Joaquim tem 4 gibis. Quantos gibis eles têm no total? Então, 5 mais 4 é igual a quanto? 5 mais 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, olha, vocês vão colocar o número 9 igual a 9. Então, adição, método da adição, aqui está escrito, você vai colocar o 9. Depois, aqui está escrito adição, vamos colocar em forma de números. 5 mais 4, resultado, descobrimos que é 9. E vamos, então, para finalizar, responder a pergunta. A pergunta foi o quê? Quantos gibis ele tem no total? Então, no total, eles têm, aqui nós vamos colocar o quê? 9. 9 gibis. Tranquilo, pessoal? Ok. A próxima. Veja a quantia de dinheiro de Nádia e de Júlio e complete. O dinheiro de Nádia, quanto que Nádia tem? Vamos observar? Uma nota de 5, uma moeda de R$1 e uma moeda de R$1. Então, 5, 6, 7. Então, a Nádia tem 7. Vamos olhar quanto que o Júlio tem? Ele tem uma nota de 5, mais uma nota de 5 e uma moedinha de R$1. 5 mais 5, 10. Mais 1, 11. Então, nós sabemos que o Júlio tem 11. E aí, tá perguntando o seguinte: quanto que a Nádia e o Júlio têm juntos? Olhem só a resposta. Nádia e Júlio têm juntos quantos reais, gente? Então, nós vamos utilizar o método para somar, que fica a critério de vocês. Por exemplo, posso vir somar as moedas, 1, 2, 3, e posso somar também os dinheiros, as cédulas, 5 mais 5, 10, mais 5, 15. E como tem 3 moedinhas, 2 mais 1, 3, 3 moedinhas. Então, 15 mais 3, 18, certo? Então, pode também somar o valor da Nádia, que é 7, que nós já vimos, mais somar o valor do Júlio, que é 11. Somar 7 mais 11. Vamos lá, pessoal. Família, sugestão para ajudar as crianças a estarem resolvendo. Colocar em forma de palitinho para eles entenderem. Armar a continha junto com eles. Mostrar com a questão do dinheiro, que o dinheiro costuma ser bem fácil, assim, que é coisas do dia a dia. Mas a minha sugestão é que às vezes ajuda bastante, é entender através dos palitinhos, onde cada palitinho representa R$1, tá bom? Então, aqui quando eu somo 7, resumindo, 7 mais 11, vai dar o resultado que eu vou colocar aqui, tá bom? 7 mais 11. Somando, Nádia e Júlio têm juntos R$18. Tudo bem? Vamos para a próxima. Os cachorrinhos gostam de brincar. Complete a resposta com quantos filhotes participaram na brincadeira. Então, olhem só. Havia, aqui nós vamos colocar quantos filhotes tem? 1, 2. Então, haviam 2 filhotes antes. Depois, chegaram, tinham 2, não eram? Que era esse e esse daqui. Depois, chegou quantos, além desses 2 aqui? Quantos que chegou? 1, 2, 3. Então, chegaram 3 filhotes. Então, chegaram 3. Aqui nós vamos colocar o número 3. Depois, 2 mais 3 é igual a... Nós temos 2 mais 3, chegou 5. Então, sempre que puderem, pessoal, estarem utilizando as técnicas da mão, é interessante para ver. Utilizar as técnicas com pauzinho, com elementos, isso ajuda bastante, tá bom? Então, 2 mais 3 igual a 5, aí aqui pede adição.
Quais são os números que nós vamos colocar na adição? Aqui o 2 e o 3, que são os dois números em questão. Resposta, 5. E se vocês observarem, todas as perguntas tem complete e responda quantos filhotes participaram da brincadeira. É uma pergunta. No final, o livro responde. Olhem só, participaram da brincadeira quantos filhotes? 5 filhotes. Então, é importante a gente observar que sempre que o livro faz uma pergunta, vamos criar o hábito de, no final, além de fazer a continha, responder também qual é a resposta, tá bom? Responder qual é a resposta da pergunta. Ou seja, se a resposta deu 5, 5 o quê? 5 filhotes participaram da brincadeira. Vamos criar esse hábito então. E aí nós temos algumas técnicas para resolver as questões da adição. Vamos observar aqui, pessoal, algumas estratégias para o cálculo da adição. Américo tem uma pequena criação de aves, com 12 patos e 16 galinhas. Então, observem que agora já passou para a casa das dezenas. Os exercícios anteriores, eles estavam com números menores. Agora, nós vamos para números que têm dezena. Observe a ilustração. Então, ele tinha 12 patos e 16 galinhas. Quantas aves Américo tem no total? Então, 12. Nós podemos decompor o número da seguinte forma. O número 12, nós sabemos que é 10 mais 2. E o 16, aqui já é para vocês colocarem. 16 é a mesma coisa que o quê? 10 mais 6. Então, aqui nós vamos colocar 10 mais 6, que estamos decompondo o número. Logo em seguida, aqui tem 2 espaços em branco, ou seja, você vai somar essas dezenas e aqui você vai somar as unidades. Aqui ficou quanto? 10 mais 10. 10 mais 10, números rasos, bem fácil. 10 mais 10, 20. E aqui ficou 2 e aqui ficou o 6. 2 mais 6, 6, 7, 8. Então, aqui vai vir o número 8. Então, como que ficou para a gente somar? 20 mais 8. 20 mais 8, 28. Tudo bem? Então, aqui é por decomposição. Dá para utilizar também o algoritmo usual, que é a famosa armar a continha. Olhem só, gente, quando for armar a continha, que é o 12 e o 16, não se esqueçam de colocar dezena debaixo de dezena, unidade debaixo de unidade, ou seja, 12 mais 16, sinalzinho de mais aqui, vamos somar. Quando começar a somar, sempre comece a somar da direita para a esquerda. Tá bom? Então, aqui vai começar somando com as unidades, depois as dezenas. 2 mais 6, 8. 1 mais 1, 2, certo? Então, nós descobrimos das duas formas, que tem que ser a mesma. 12 mais 16 deu 28. O que nós vamos fazer? Responder a pergunta. Américo tem 28 aves no total, tudo bem? Depois, a questão número 2 é para usar um desses métodos, ou o método da decomposição, o método do algoritmo, para responder as perguntinhas em cada caso que tem aqui, tá bom? Então, assim, pessoal, desde já, para armar a continha, para ficar bem organizado, não vai caber aqui no livro a questão número 2. Então, vocês podem ir lá no caderno de matemática, fazer o cabeçalho e colocar as perguntinhas para armar, para ficar bem organizadinho. Não se esqueçam, pode utilizar o método da decomposição ou pode utilizar o método do algoritmo normal, que é armar a continha, tá bom? Então, depois você responde para mim qual que você achou mais fácil. O do algoritmo, o da decomposição, se conseguiu fazer o cálculo mental para descobrir o resultado, depois vocês me contem. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só falar comigo e um abração, gente!